aqui quem fala é a Gisele Trader e nós vamos analisar o índice para ver o que ele fez nesta quarta-feira e o que ele poderá vir fazer na quinta-feira. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para sempre ter as análises completas sobre o índice. Então vamos ver o que ele fez no dia de hoje. O dia de hoje abriu aqui em cima já, tá? Eu deixei fechadinho para a gente analisar a estrutura, tá? Ele abriu aqui, o que ele veio buscar no final do dia de ontem? Esta base aqui. E aí ele abriu derretendo, rompendo este fundo aqui, ó. Ó, lembra que eu falei no vídeo anterior para nós operarmos na quarta-feira agora, que aqui eu tinha liquidez e que eu precisava que ele rompesse e pegasse essa liquidez desse fundo aqui? O que faz eu entender que é só um sweep ou que é realmente um rompimento? É o tipo do candle, tá? Olha o candle aqui, é um candle consistente e o corpo do candle fechou abaixo desta linha. Então, para mim, isso aqui é um rompimento. A partir do momento que ele subiu e fez esse candle aqui e esse candle aqui, eu fiz uma venda aqui e tentei carregar até aqui. Porém, ele não foi até aqui hoje, certo? E eu tive que sair no final do dia nesta região aqui, certo? Então, para amanhã, nós vamos olhar os 5 minutos e vamos perceber que nós temos liquidez sendo formada nesta região aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos liquidez aqui sendo formada, certo? Aqui eu tenho um desbalanceamento. Esses candles aqui também me interessam. Só que eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso traçar uma fibo. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho um fundo. Então, eu preciso traçar uma fibo dessa pernada inteira aqui, que foi quem rompeu este fundo aqui. Então, deste fundo, neste topo, onde que está o meu 50%? Aqui. Então, esta região aqui me interessa para quê? Para venda, tá? E se ele chegar aqui, eu vou tentar procurar uma venda conforme as médias forem se movimentando, depois a gente analisa as médias, e vou tentar carregar até esta região aqui. Por que eu vou carregar até esta região aqui? Porque no macro, nós vamos observar que esta região aqui assim, ó, um pouquinho aqui abaixo, é 50% da pernada macro. Então, ele pode segurar o preço nessa região. Vamos lá. Ó. Vamos tirar esta fibo aqui, ó. Tá vendo esta pernada aqui, ó? Vamos traçar a fibo dela desse topo. Nesse fundo, olha, ele quase chegou no 50%. Talvez ele não chegue mais aqui embaixo. Por quê? Porque aqui é um topo, são topos que foram rompidos e agora, como era uma resistência, agora ele virou um suporte. Então, aqui é mais difícil de passar. Mas se nós colocarmos nas médias, nós vamos perceber que nesta região aqui, nós temos a média de 9, um pouquinho abaixo do diário, bem nesta região aqui. E aqui eu tenho a média de 20 e também tenho a VWAP mensal. Então, ele pode sim vir buscar esta região aqui. E outra coisa que nós precisamos analisar. Vamos aqui porque fica mais limpo. Esse desbalanceamento aqui do diário
onde que está os 50% dele? Então, aqui, até esta região aqui, ó, os 50% fica aqui, do desbalanceamento, só do desbalanceamento. Então, é bem provável que ele venha buscar esta região aqui para depois subir. Se ele for continuar fazendo essa estrutura de alta que ele está fazendo aqui, ó, rompeu o topo, rompeu o topo, rompeu o topo, rompeu o topo, rompeu o topo. Qual é a intenção? É ele vir nestas regiões aqui, ou aqui, ou aqui, e daqui ele subir para romper esse topo aqui, certo? Então, essa seria a expectativa dessa estrutura que se formou aqui, ó. Porém, eu tenho essa estrutura aqui que eu já venho falando faz dias, tá? Que ele pode sim querer vir romper aqui, tá? Eu só vou perder essa expectativa quando ele romper esse topo aqui. Por enquanto, eu preciso ainda analisar essa expectativa bem macro, tá? Então, se ele romper aqui embaixo, ó, se esse movimento vier e romper aqui embaixo, eu vou dizer para vocês que sim, ele vai querer fazer isso aqui e isso aqui. Enquanto ele não romper esse fundo protegido dessa estrutura aqui, ó, dessa estrutura aqui, enquanto ele não romper aqui, eu ainda continuo pensando que ele venha aqui nessa região e tente romper e buscar uma liquidez externa, tá? Então, o que que eu vou fazer? Como que eu vou operar? Vamos lá nos 5 minutos. Eu tenho aqui a liquidez formada, tá? Ele não rompeu. Aqui eu também tenho liquidez, ó. Ó, aqui eu tenho liquidez. Aqui eu tenho liquidez desse topo aqui, ó. Tudo isso aqui é liquidez. Então, ele pode sim fazer isso aqui, ó. Vir aqui, romper aqui, voltar e ir pegando liquidez, essa liquidez que está aqui até esta região. E depois voltar, cair, buscar essas regiões aqui embaixo. Como ele também pode continuar a sua queda e aqui embaixo ele fazer um padrão de compra para irmos buscar daí regiões mais acima. Agora nós vamos definir as nossas regiões. Quais são as nossas regiões? Então, vamos lá. Se ele romper essa estrutura aqui, eu vou aguardar um retorno dessa pernada aqui, ele buscar um ponto de interesse, 50% desta pernada aqui. Vamos supor que seja aqui. E eu vou tentar carregar até aqui. Por quê? Fazendo teste de polaridade neste fundo, junto com desbalanceamento, tá? Aqui, então esse aqui é o alvo da minha compra se eu fizer uma compra aqui, tá? Aqui eu vou ver se ele vai me dar um padrão de venda, tá? E vou tentar trazer até aqui ou até nesse desbalanceamento aqui. Mas, para mim, essa região é uma região mais importante. E aqui são muitos pontos e tá excelente para um day trade, tá? Caso ele faça diferente, caso ele abra e continue a sua queda, tá?
Aqui eu vou buscar por compra para tentar carregar até essa região aqui, tá? Qual é a expectativa se ele chegar aqui e fizer a compra? É vir romper esse topo aqui, mas são muitos pontos, quer ver? A gente já viu ele fazer 3.000 pontos já, né? Ó, 3.400 pontos. Ele pode fazer? Pode, nós sabemos que ele pode fazer, né? Mas daqui até aqui já não tá bom? Quase 2.000 pontos? Tá ótimo. Por que que eu vou ficar me estressando em pegar mais esse pedaço? Eu tento pegar a minha parte no mercado e sair do mercado. Então, é isso que nós vamos esperar, tá? Se ele descer e vier aqui, aqui eu vou procurar por compra. Se ele subir e vier aqui, aqui eu vou procurar por venda. Tá, mas por que você aqui já não procura por compra para carregar e tentar romper lá? O que a gente faz? A gente compra. Se a gente comprar, a gente vai conduzir, tá? Só que ele não chegou nos 50% desta pernada aqui. Talvez ele não venha e ele vá lá e rompa. Aí o que a gente vai ver, né? A gente vai aguardar. Se ele romper aqui e aqui, né? Aqui mais para cima, ele vier aqui embaixo e fizer um padrão de compra aqui, eu vou comprar daí aqui, ó, tá? Para tentar carregar. Daí sim. Mas se não, eu vou tentar, se eu comprar, fazer uma compra e carregar até aqui só, tá? Se ele retornar em algum ponto de interesse aqui, tá? E fizer um padrão de compra aqui, aí sim eu recompro ele aqui para tentar levar para romper esse topo aqui, certo? Mas eu preciso ver o que o mercado vai me dizer. E o que eu olho? Eu olho as médias. Eu olho as médias no 2 minutos, nos 5 minutos. Então eu venho aqui, né, e vejo o que as médias vão me falar. Tá vendo aqui, ó, nos 5 minutos, as médias ainda estão para baixo. Ó, porém, a média de 20 já passou para o lado de baixo e a média de 9 passou para o lado de cima. Mas a média de 80 está aqui segurando. Então, seria muito interessante que essas médias fizessem assim, né? A média de 20 continua subindo, a média de 9 continua subindo, a média de 80 passaria por baixo. E aí nós poderíamos fazer isso aqui, retornar na média de 20, fazer um padrão de compra aqui e eu carrego até aqui, tá? Se aqui a média de 200 ficar por aqui, a média de 20 que vai vir aqui, né? Ó, a média de 20 viria aqui, a média de 9 viria aqui, tá? A média de 20 vira, a média de 9 vira aqui. Aí eu tenho aqui a média de 200, a média de 20 e a média de 9. Aí o preço vem, rompe, volta, toca na média de 20, faz um padrão de venda e eu carrego até aqui. Nessa situação aqui, ó, eu não vou fazer venda para trazer até aqui. Eu vou aguardar. Se ele vier, ele vai vir sem mim, tá? E aqui eu vou procurar por compra. Caso de, mas e se ele só descer? Vai sem mim. Não é o meu padrão, eu não vou fazer nada, tá? Então, é isso que eu vou fazer nessa quinta-feira. Espero poder ter ajudado. Tenham ótimas operações, sempre cuidando do controle de risco, para que possamos ser consistentes.